Mas o bacana é a gente ver como que isso realmente impacta na nossa vida, né? E é bem, bem bacana mesmo isso que você falou. Agora, conta um pouquinho mais pra gente, assim, essa relação com as famílias de vocês, né? A aceitação deles, ou não, né? A aceitação a da dona Débora, conversão de vocês, assim. Dona Conta um Débora falou pouquinho um mais. pouquinho ali sobre o pai, né? Que é pastor, mas tem mais coisa nessa história aí, É né? porque eu sei que, no caso do Igor, a família dele já tinha essa caminhada, né? De repente olhar outras possibilidades, né? Já haviam, assim, já tinha esse entendimento, né? Era um pouco mais flexível, digamos assim. Mas como que foi mesmo assim? Porque eu sei que você tem 2 irmãos, né, Igor? E o seu pai, sua mãe, e aí conta um pouquinho mais pra gente. Os irmãos do Igor já estão ali com um pezinho já na igreja católica também, ou estão muito longe ainda? Eu acho que estão com um pezinho, sim. Tanta insistência minha, estou começando com um dedinho, pelo menos, ali. Então, tá Mas, assim, em relação à minha família, realmente foi mais tranquilo. Claro que no início, né, todo mundo tomou um susto. Minha mãe quase ficou da cadeira quando eu falei. Mas, assim, igual eu comentei isso com a Débora, para minha família foi um pouco mais fácil, porque justamente porque minha família não é uma família assim tradicionalmente batista, né? Até que assim, meus avós até que são, mas assim, minha mãe e meu pai, eles ficaram muito tempo a vida inteira foram da igreja batista, nunca saíram de lá. Só que por conta de problemas que aconteceram quando eu era ali criança, eles decidiram sair e começaram a ir para outras denominações. E por muito tempo foram assim, muito pelo um lado mais pentecostal, denominações mais pentecostais, depois para outras de forma que são assim, mais livres, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Acabou que essa visão mais flexível, vamos dizer assim, de liturgia, da questão da tradição protestante específica deles, eu acho que contribuiu para meio que não ficar tão assustado quando eles viram que eu resolvi ir para o catolicismo, vamos dizer, né? Que é uma coisa assim, para eles era impensável, de qualquer jeito, de todo jeito. Mas, assim, de qualquer forma, foi difícil porque, né, tanto na minha família quanto a família da Débora, uma reclamação que foi muito frequente foi que, assim, mas a gente não estava sabendo de nada, de repente você chegou e falou que a gente, tipo, né, que não estava esperando, nunca ia imaginar. Mas, assim, mas de fato, assim, eu vejo que na minha família foi bem mais tranquilo, né? Meus pais ficaram inicialmente assim mais abalados, mas depois, hoje em dia, tá bem tranquilo. Até um dia, foi da última vez? Não sei se foi da última vez que minha mãe veio visitar a gente. Foi engraçado. As meninas ganharam um joguinho de tabuleiro, que assim, o tabuleiro é um terço, né? Aí você vai botando o bonequinho assim nas contas, e em cada continha você reza ali, um Ave Maria, um Pai Nosso, vai. A minha filha pegou minha mãe, botou, vamos brincar, avó? E fez ela rezar o texto inteiro. Mas a minha mãe é assim mesmo, entendeu? Mas ela vai na onda, mas com a família dela, assim, mas eu entendo porque também pro lado dela foi mais difícil. Primeiro, pelo fato do pai dela ser pastor, imagina um choque, né? Um choque muito grande. Porque eles são de uma família tradicional, uma família batista bem tradicional, lá em Minas. Então, eu sempre falo que o estrago do lado de lá foi maior. A Teresa acordou. Essa questão da surpresa ali que você comentou, que por mais que vocês já estavam amadurecendo isso há bastante tempo, para vocês foi um processo até lento, mas quando vocês contaram para eles, talvez eles não tivessem a mínima ideia do que estava acontecendo. Né? Não, isso realmente aconteceu de forma muito semelhante com a gente, porque nós estávamos querendo vir para cá, para Bom Jesus de Itabapuana, já há muito tempo. E nós estávamos rezando, nós estávamos amadurecendo, e nós conversávamos entre nós sobre a possibilidade de se mudar para cá e tudo mais, por causa da missa tradicional. Aí, quando a gente decidiu mesmo que não tinha mais jeito de ficar lá,
que a gente ia se mudar para cá, que nós contamos para eles, contamos para os meus pais, contamos para os pais da Carol. Oh, que surpresa! Como assim? Vocês estão indo embora? Ninguém não falou nada para ninguém. Mas para nós era normal, né? Porque a gente já tinha mais de um ano que a gente estava amadurecendo essa ideia, né? Sim. Então, talvez da nossa parte faltou assim ir alertando eles aos poucos. Nós estamos pensando nisso e tal. É que não passa pela nossa cabeça, né? De ir assim alertando os pais, né? Sobre as nossas decisões. É uma coisa que até mesmo porque depois que a gente casa, a nossa família é nós, né? E aí, essa questão de pai e mãe é secundário. Mas eu pergunto assim, né? Por exemplo, os pais da Débora, como ela mesma falou, que ainda são muito relutantes, né? Essa forma mesmo da convivência, porque, querendo ou não, a gente precisa conviver, né? Também, e as crianças precisam, né, ter tempo com o vô, com a avó e tudo mais, né? Então, essa questão, assim, mais que eu me refiro. Mas aquilo, né? que você falou lá atrás, Carol, sobre o espantalho que se cria a respeito da Igreja Católica, né? Eu tenho uma prima que é protestante. E um dia a gente estava conversando, assim, normal, o nível da conversa estava legal e tal, mas daí, de repente, ela se estressou e ela bateu na mesa, assim, ela deu um soco na mesa e disse assim, eu odeio a Igreja Católica. Fiquei até assustado, né? Mas como assim odeia a Igreja Católica? Não, é porque odeia aquilo que na cabeça dela é a Igreja Católica. Não é a Igreja Católica de verdade, é aquele espantalho, é aquele... né, aquela construção que foi feita da Igreja Católica, aquelas mentiras todas que foram contadas, né, sobre a Igreja Católica, isso ela odeia, mas tem que odiar mesmo, porque se isso fosse a Igreja Católica, era um demônio. Era mais para odiar mesmo. Era mais para odiar mesmo, tá? Mas se ela conhecer de verdade, se a minha prima conhecer de verdade o que é a Igreja Católica, ela se converte, né? Então, essa resistência que a gente encontra na família, etc., etc., é por causa disso, né? Por não conhecer de verdade. Nós também sofremos críticas até hoje da nossa família. Né? Por que a gente veio para cá? A gente veio para cá por causa da missa. Mas não tem missa aqui? Tem, mas não é a mesma missa. Não é a mesma coisa. E como Vocês que não vai fazer para entendem. entender? Como é que né? vai fazer eles entenderem que a missa não é a mesma, né? Pois é. Aí eles ainda falam assim, vocês têm essa religião de vocês. Não é uma religião diferente, é a mesma. É católico, né? Só que não é difícil, não tem como fazer entender. É bem complicado. É verdade. E eu me lembro logo no início da conversão de vocês ainda não tinham imagens em casa, não tinha nada assim. Mas uma vez a Débora comentou comigo que os pais dela iam visitar, né? E ela estava um pouco apreensiva de como que ia ser. Eu acho que era Natal, era perto do Natal, né? Não lembro exatamente como era, mas eu lembro da Débora comentar alguma coisa nesse sentido, assim. Agora também não me recordo, não. Mas sobre, assim, né, esse espantalho, igual o Raimundo está falando, a questão, pelo menos para a minha família, né, de ver os santos, né, com os olhos que a gente vê. Eles teimam mesmo que não, vocês estão idolatrando, né, e tal. E a gente explica a questão do que é idolatria, né? Mas acaba que ainda isso é muito arraigado ainda. Muito difícil para eles entenderem, né? É difícil. E todo mundo tem um processo, né? Sim. A gente tem que respeitar muito também, né?